A paz do Senhor, caros irmãos e irmãs. Hoje, nesta nossa reflexão, nós vamos falar de que forma nós podemos vencer as distrações em nossa vida de oração. O mundo no qual vivemos hoje é um mundo muito barulhento, mundo disperso e imediatista. Então, essas três palavras são os principais obstáculos para a vida de oração. Barulho, que consequentemente leva à dispersão, e o imediatismo, que cria em nós a ansiedade. Nós poderíamos então dizer que estas são as tentações do mundo para a oração. Depois, como nós estamos também rodeados pelas realidades espirituais, não só as realidades espirituais boas, como por exemplo a presença e a intercessão da Virgem Maria, dos santos e dos anjos, que nós também vamos falar sobre isso na nossa última reflexão, como também estamos rodeados pelas realidades espirituais que são antagônicas a Deus. E aqui eu me recordo daquelas palavras de São Paulo na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, onde São Paulo diz: "Não é contra homens de carne e sangue que lutamos, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhada pelos ares." A oração se torna também um combate de ordem sobrenatural. Ela também é um combate sobrenatural. Caros irmãos e irmãs, se nós queremos vencer as distrações e crescer em nossa vida de oração, é preciso que tenhamos a clareza dessas duas realidades, desses dois combates que nós vivenciamos: os combates humanos e os combates espirituais. Eu costumo sempre dizer que o demônio vai fazer de tudo para nos afastar da vida de oração. Ou seja, porque nos afastando da vida de oração, ele vai nos afastar de Deus. Não esqueçamos aquilo que eu já disse na nossa reflexão anterior, que a vida de oração é uma relação com uma pessoa, que é Deus. Então, para isso, o demônio se utiliza também destas tentações do mundo: o barulho, a dispersão, a ansiedade. É preciso então que estejamos sempre atentos, pois quem quer vencer as distrações na vida de oração também precisa pedir a Deus a visão espiritual. E o que é a visão espiritual? É nada mais do que aquela sensibilidade, do que aquele discernimento que nos leva a perceber o que é humano, o que é meu e aquilo que é do demônio, aquilo que são as
investidas às ciladas do demônio. Peçamos então ao Senhor, na nossa oração, esta graça, a graça da visão sobrenatural. Vamos então para a nossa frase de hoje, que é uma frase de Santo Antônio de Pádua. Diz ele: a oração precisa de uma atmosfera de silêncio que não coincide com o desapego do rumor externo, mas é experiência interior que tem por finalidade remover as distrações causadas pelas preocupações da alma, criando o silêncio na própria alma. Vamos agora para o nosso exercício. A proposta de hoje é que você procure um lugar recolhido e silencioso para fazer a sua oração. Fique em silêncio por no mínimo 10 minutos. Se você tiver dificuldade, coloque também algum canto gregoriano para lhe ajudar a se concentrar. Eu gosto muito de rezar com os cantos da Taizé, que é uma comunidade ecumênica francesa que tem cânticos muito harmoniosos e que certamente nos ajudam a adentrar melhor, a vivenciar melhor a nossa oração. Depois, feche os olhos. Fechar os olhos é justamente este sair daquilo que é exterior para entrar no interior. É fechar a porta do externo para o interno. Após fechar os olhos, respire e expire até se sentir leve. Não esqueça que também é preciso preparar o corpo para a oração. É preciso que o nosso corpo esteja confortável, esteja relaxado, para que ele possa então adentrar e vivenciar com inteireza a oração. Que Deus abençoe você, que em tudo Deus seja louvado.